Olá, meus queridos e amados irmãos, que a gloriosa paz do Senhor esteja com todos nós, que a sua casa, a sua família seja abençoada e alcançada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nesta madrugada de quarta-feira, são exatamente 5 horas e mais 15 minutos, quarta-feira, 15 de dezembro de 2021. Eu quero deixar uma breve reflexão para todos nós. O momento que você está passando, eu não sei, mas Deus o sabe. Qual o seu problema? O que está lhe afligindo? O que é que você está neste momento pensando, Senhor, eu não tenho paz? E é justamente sobre isso que vamos meditar rapidamente em alguns versículos escritos na palavra de Deus. Você pode anotar ou depois repetir o vídeo e acompanhar em sua Bíblia. E eu criei como tema o que é paz de verdade para mim e para você. Quantas pessoas que, se nós fizéssemos esta pergunta, diria: eu teria paz se eu estivesse com saúde totalmente? Eu pergunto, quantas pessoas têm saúde totalmente, mas não têm a paz? Mas você poderia dizer: eu teria paz de verdade se eu tivesse uma casa para morar, saísse do aluguel. Nós conhecemos pessoas que têm inúmeras casas ou até mansões, mas não têm a paz. Talvez você dissesse: eu teria paz se eu tivesse muito dinheiro. Eu pergunto, será que eu e você não conhecemos alguém ou centenas e milhares de pessoas que têm muito dinheiro, mas também não têm a paz? E onde está a verdadeira paz? Vamos para a Bíblia Sagrada? Abra sua Bíblia no livro conforme escreveu o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos irmãos de Corinto, portanto, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4 e o versículo 8, ele, o apóstolo dos gentios, nos adverte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que em tudo somos atribulados. Quando não é a doença, é o desemprego, é alguém na família, é alguém na sociedade, é alguém dentro da própria igreja. Enfim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Por quê? Porque eu e você, nós confiamos em um Deus vivo, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que abriu o mar vermelho, porque eu digo sempre: marchar é comigo e com você, abrir o mar é com ele. Abra sua Bíblia ainda no Evangelho conforme escreveu João, no capítulo 16 e o versículo 33. E eu quero deste texto fazer um texto áureo, um texto ouro desta breve reflexão. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem disse essas palavras foi o próprio Jesus. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Em mim quem? Em Jesus, porque era ele que estava afirmando: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quem?
Edson Santos? Não. Jesus, era ele que estava afirmando. E tem alguns pregadores que até enfeitam: eu venci o mundo e vós também vencereis. De certa forma até eu concordo, mesmo não estando escrito na Bíblia que vós também vencereis, porque se você estiver em Cristo, isso sim é que é a verdadeira paz, porque o segredo do versículo está no início, na parte A do versículo. Tenho, Jesus falando, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. Calma, sossega. É difícil o momento, é difícil. Momento de perguntas, momento de aflições, de dúvidas, de doenças que nem os próprios que trabalham na área entendem. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, se você está com Jesus, você já é vencedor, independente do que você está passando. Eu quero também chamar a atenção para o livro ainda do Evangelho conforme escreveu São João, no capítulo 14, versículo 27. Jesus mais uma vez nos deixa, irmãos, uma frase maravilhosa. E quando eu digo irmãos, eu quero aqui abrir um parêntese. Não estou me relacionando e me referindo só aos irmãos da igreja a que congrego, que é a Assembleia de Deus, mas a todos os irmãos de todas as denominações, aos irmãos católicos, a você que é afrodescendente, a você que é espírita, seja quem for você que me assiste neste vídeo, é a você, irmão, que eu estou me dirigindo. E ele diz, mais uma vez, o próprio Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Leia na sua Bíblia, acompanhe. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que é que está atemorizando você? O que é que está turbando o seu coração? Por que essa ansiedade? Tudo é no momento dele. Eclesiastes capítulo 3, você vai ler. Quando o sábio Salomão escreve sabiamente: há tempo para todo propósito, embaixo do sol ou sobre a terra. Há momento de rir, mas há momento de chorar. Há momento de se abraçar. Há momento também de deixar de se abraçar. E aqui Jesus reafirma: deixo-vos a paz. Antes dele subir para o Pai, enquanto em matéria na terra, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Ele dá. Meus amados, isso é muito interessante, porque algo tão importante é de graça. De graça, entre aspas. Ele pagou o preço, e caro, preço de sangue, na cruz do Calvário, me amando e te amando, antes que nós o amássemos. E ele diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Isso lá no Evangelho de João 16:33. Eu venci o mundo. Aí quando ele reafirma agora: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. O mundo também dá paz. Ele quis dizer isso. Mas ele disse: não vos-la dou como o mundo a dá. Como é que o mundo dá paz? Muitas vezes buscamos a paz nas drogas, no álcool, no desabafo com alguém. Tentamos a paz em outros atalhos, mas não encontramos. Porque a paz, aparentemente, desses atalhos que eu já passei, talvez você tenha passado, é uma paz momentânea, uma alegria momentânea, em que muitas vezes tem que ser repetida várias doses daquela, entre aspas, paz, para tentar encontrar um refúgio.
encontrar um esconderijo, muitas vezes para as nossas decepções, nossos problemas, mas não vamos encontrar. Jesus afirmou: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. E não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, disse Jesus. E para concluir, eu quero trazer mais 3 versículos para a nossa reflexão de paz, seja qual for a situação que você está passando. Em Colossenses, o apóstolo Paulo escreve, no capítulo 1, versículo 17, ele diz: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é antes de todas as coisas. Antes de qualquer problema, antes de você nascer, antes do problema nascer, ele é antes de todas as coisas. Ele quem? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus Trino, a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E diz: e todas as coisas subsistem por ele. Tudo que acontece é vontade ou permissão de Deus. Ele quer nos trazer algo, ele quer nos falar algo, mas muitas vezes a minha mente ou a nossa mente minúscula e microscópica não quer entender o trabalhar dele, mesmo no problema. Quando o apóstolo Paulo foi chamado, a primeira notícia foi: Ananias, diga a ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome. O próprio apóstolo Paulo escrevendo diz: e o Espírito Santo só me informava uma coisa, que de cidade em cidade eu só encontraria problemas, perseguições. Mas muitas vezes nós queremos somente tranquilidade. E quando a doença chega, e quando o desemprego chega, e quando as coisas acontecem, também aparecem os amigos, como apareceram para Jó. Está vendo aí? Jó está em pecado, por isso que está sofrendo. Mas quando Jó estava na riqueza, quando Jó bancava as festas, Jó, ele era exaltado pelos seus amigos. Mas agora Jó estava em pecado. Mal sabia eles que era o trabalhar de Deus na vida de Jó. E o apóstolo Paulo disse com muita precisão: todas as coisas subsistem por ele. Você está com vida ainda, porque ele permitiu você acordar hoje. É motivo de agradecer. Mesmo com os seus problemas, agradeça a Deus. A mulher de Jó, a própria mulher, ela disse para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele disse: louca, é assim que tu falas, como uma louca. Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. O que é isso? É reconhecer que eu e você não temos nada. Nada. Tudo que nós temos foi Deus que permitiu. E a qualquer momento, este fio de existência material se acaba. Não interessa se a sua conta bancária tem 10 reais ou 10 bilhões. Vai ficar. Não interessa se você tem uma bicicleta ou se você tem um carro importado de mais de 3 milhões de dólares. Vai ficar do mesmo jeito. E o salmista, ele diz lá no Salmos de número 4 e o verso 8: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O salmista fez esse salmo, esse hino que é o hinário de Israel, com muita precisão. Em paz também me deitarei e dormirei. Isso me faz lembrar do apóstolo Paulo, de Silas, mesmo preso, Pedro preso também, para ser executado no dia seguinte. E quando o anjo chega, desperta Pedro. Imagine quantas vezes eu e você perdemos o sono porque estamos preocupados com aquela conta para resolver amanhã, a feira que vem sábado, vem segunda, vem terça,
um compromisso. E imagine se fôssemos dormir pensando que amanhã seremos executados. E não era por nenhum outro tipo de crime ou infração grave do Código Penal, mas porque era servo do Deus Altíssimo. Por isso que ele dormiu. E o salmista diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Se você pensa que tem paz e segurança dada por alguém desta terra, você está redondamente enganado. Em vão vigiam os homens, se Deus não for o guardião desta nação, deste mundo. E ainda com o salmista, e agora concluo o Salmo 46, de número 46, e o verso 10, que diz: esta eu quero deixar para você nesta manhã. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. 2 versículos como texto áureo do nosso estudo. João 16:33, o Evangelho de João: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição. Então, ponto. Sempre vai ter aflição, meu amigo. Não importa a situação que você esteja, no casebre, no palacete, conta bancária alta, baixa, independente da sua formação cultural, independente de qualquer coisa, vai ter sempre algo para lhe afligir. Mas Jesus disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. Então eu concluo dizendo: você jamais, eu já disse isso em outros vídeos, você jamais encontrará a paz sem antes se encontrar com Jesus de verdade. E o que é o verdadeiro encontro? É se entregar a Ele. Perfeito? Imagina, eu não sou. E aqui na terra você não vai encontrar ninguém perfeito. Nenhuma denominação perfeita também. Quanto maior for o segmento religioso, maior é o número de salvos, mas também maior é o número de errados. Porque engana-se quem pensa que existe homem, mulher, porque o homem é no sentido ser humano, perfeito. Mas lembre-se, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, disse o salmista. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Que eu e você possamos exaltar a Ele, o único digno de adoração, a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que você possa sossegar nesta manhã. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele tudo fará, tudo. Você diz que é cristão, você tem a Bíblia Sagrada com você, mas muitas vezes, diante da doença, diante do caos que estamos vivendo, mal termina uma pandemia, aparece outra variante, aparece a influenza, e vai aparecer muitas coisas. Mas saiba, de alguma forma nós vamos partir para a eternidade. Essa matéria, ela vai voltar ao pó, ela veio do pó e vai voltar. Mas a tua alma é importante para Deus. Nós vamos um dia comparecer ao tribunal divino, está escrito na palavra de Deus. Ele disse que voltará. O homem teme quando alguém diz: cuidado, se previna, vem tal doença aí, use máscara, passe álcool em gel e tal, e a gente corre para a farmácia comprar álcool em gel, ao supermercado e compra máscara e faz tudo. Mas a palavra de Deus diz que a qualquer momento a trombeta vai soar. Oh, glória a Deus! É a Bíblia que diz. É o arrebatamento em questão de segundos, como relâmpago se mostra do Oriente ao Ocidente, no piscar de olhos, o arrebatamento da igreja. Quem é a igreja? A igreja somos nós, não é aquela casa de madeira, de pedra. Meus amados, e a gente está muitas vezes desapercebidos. Então sossegai e sabei que eu sou Deus. Que Deus possa te iluminar. Converse com Ele, fala para Ele, conta para Ele. Não importa, eu já desci ao fundo do poço,
Cheguei ao ponto de fazer coisas absurdas, mesmo conhecendo a palavra. Mas há sempre uma esperança, não importa o seu passado. Não. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Comece uma nova vida a partir de agora, independente se está tudo bem ou se está tudo ruim. Deus seja louvado. Adoramos a Deus não pelo que Ele nos concede, mas adoramos a Deus pelo que Ele é. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os céus e a terra proclamam a sua glória. Deus te abençoe. Que Deus possa te dar a verdadeira paz no teu coração, independente de qualquer situação. Esta é a verdadeira paz, porque um dia partiremos. E Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz: e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e ali não haverá mais pranto nem dor, porque tudo já se passou. Que Deus em Cristo te abençoe. A você, meu amado, a você e toda a sua família. Um abraço desse simples amigo e irmão que gosta de meditar na palavra de Deus, mesmo com todas as minhas falhas e erros. Não sou perfeito, mas estou buscando a perfeição na palavra de Deus. Deus te abençoe. Até uma outra oportunidade, se Ele assim nos permitir.